Meu nome é Bruno. Eu estou em um projeto de extensão com foco no Luiz Prisco. Hoje eu estou aqui com a Keila. Ela é licenciada em Física, professora há 15 anos e diretora do Luiz Prisco desde 2019, julho de 2019. Primeiramente, queria te agradecer, Keila, por estar participando, ser a nossa primeira entrevistada. Isso é muito importante para a gente. Ah, por nada. É uma honra, né? Ser a primeira entrevistada. Tá chique. Nossa discussão de hoje, eu ia colocar como entrevista, mas vai ser mais uma conversa no intuito da gente estar discutindo um tema, expondo isso para os alunos da UFOP, para os seus alunos, professores e assim em diante. Uhum. Vai ser sobre redes sociais e com foco mais específico na relação entre a rede social, entre o trabalho e a vida pessoal. Ok. Só fazer uma breve introdução, a era digital, ela tomou parte do nosso tempo mais do que em qualquer outro período. Com as transformações diárias, torna-se necessária a adequação ao meio em que se vive e às novas tendências tecnológicas. Quando que você utilizou a primeira rede social e hoje em dia você utiliza qual rede social? Quanto que eu utilizei pela primeira vez? Bem, é difícil não contar a idade, né, a partir desse momento. Mas eu comecei a utilizar redes sociais mesmo, foi em 2001, né, quando eu entrei na faculdade. Aí que eu comecei a ter mais acesso à internet, porque até então em casa eu não tinha, né, o acesso à internet. Então criei um e-mail, porque eu precisava do e-mail na escola. Aí comecei a entrar naquelas salas de bate-papo, que a época estava na moda, né, ficar entrando em salinhas de bate-papo e tal. E foi daí que eu comecei o acesso a redes sociais. Agora, né, eu já tenho. Agora a rede social faz parte da minha vida, né? Atualmente é o meu trabalho, né? Então, hoje em dia eu uso o Instagram, Facebook, o WhatsApp, o e-mail, né? Então, o tempo todo. Né? E agora com as novas tecnologias que os e-mails nos permitem, então Meet, Skype, né? Tudo mais. Você lembra qual que era essa primeira rede social que você usou? O nome? O nome? Eu acho que foi um e-mail que eu criei, não sei se é da Globo.com, se foi do IG, acho que foi IG. Acho que foi. Entendi. Tinha um cachorrinho, né? A imagem assim da propaganda da IG era um cachorrinho, umas coisas assim que eu me lembro. Como você Nem lembro mais qual era o e-mail, na verdade. Claro que não, você é nova. Como você falou que você usa o e-mail para trabalhar, você utilizava as redes sociais antes da pandemia do coronavírus, né, essa atual, para realizar atividades do trabalho ou se comunicar com estudantes e professores, ou não? E, tipo assim, o que mudou nessa pandemia? Bem, na época, antes, Keila, professora, sala de aula, eu utilizava o WhatsApp e o Facebook. Não muito o WhatsApp, porque o WhatsApp tem o número do telefone pessoal, né? E às vezes, assim, a gente se expõe muito, né? Mas eu usava já o Facebook, criava grupos no Facebook, que já é uma prática da escola, da Luiz Prisco, né? A gente tinha os grupos de Facebook, onde a gente entrava em contato com os alunos, mandava arquivos, né? Para adiantar conteúdo, né? Às vezes você ia postar atividade, ao invés de você esperar a próxima aula para entregar uma atividade impressa, você já integrava antes, né? Postava lá para ele poder ler, quem quisesse ler com antecedência, né? Ou divulgar um vídeo, ou um tema que você quisesse que eu queria que os meninos se aprofundassem mais. Né? Isso aí eu já utilizava. O WhatsApp, em alguns casos, né, eu usava, alguns alunos tinham o meu número de WhatsApp para ter contato também. Então, a gente tinha grupos de WhatsApp também, principalmente com representantes de turma. E aí, se eu quisesse dar um recado, preparar uma atividade, ou então dar um recadinho mesmo, esqueci na sala de que levem o livro na próxima semana. Aí eu deixo um recadinho lá no WhatsApp. Isso aí já era comum uso. Né? Agora, com a pandemia, ele está sendo a ferramenta de trabalho, né? A escola, por exemplo, a gente criou grupos de WhatsApp para conseguir um contato mais pessoal com os alunos, né? Porque
Antigamente a gente tinha um contato, mas era mais esporádico, e hoje nós estamos todos os dias em grupos de WhatsApp com os alunos nesse momento da pandemia. Não tá, e os atendimentos nossos ao público está sendo basicamente via Facebook e WhatsApp, né? E e-mail, né? Entendi. Eu, como aluno, eu julgo isso ser essencial, né? Igual você respondeu, hoje em dia, a rede social faz parte da nossa vida. Está o dia inteiro nela, né? Quando você leva a educação para a rede social, isso acaba que, sei lá, você junta o útil ao agradável. Você coloca, sei lá, nas mãos dos alunos o contato com a educação. Acho isso bem importante. Até porque eles gostam muito, não se desgrudam muito, né? Às vezes a gente vê isso, não se desgrudam muito do telefone. Exatamente. Então, às vezes, é a nossa estratégia para conseguir chegar, né, até eles também, né? Sim, ótimo, ótimo. As crianças e os jovens de hoje em dia, eles já nasceram nessa era que a gente diz era digital, né? Uhum. E não conhece o mundo sem o uso dessa tecnologia. Eu também já vivenciei essa fase sem a internet, né? Fui da época da internet de escada e até antes. E quais aspectos da vida do aluno que você acha que mudou depois dessa proliferação das redes digitais? Olha, essa questão, ela é assim, por um lado, as redes sociais, a internet em si, né, ela facilita o acesso à informação, né? Hoje em dia, você vai fazer uma pesquisa, né? Ela é toda direcionada. Você já digita no Google 3, 4 palavras ou uma palavra e já vem, né, uma gama de conteúdo para você pesquisar. E antes, a gente tinha que ir às bibliotecas, nada contra a biblioteca, né? Sempre gostei muito do ambiente, inclusive, mas a gente tinha que se deslocar, né? Sair de casa, ir até a biblioteca, pesquisar vários livros, né? Tinha que ler mais, procurar mais, né? E hoje está muito mais direcionado. Eu vejo, assim, está mais fácil por esse lado. Mas eu me preocupo um pouco com a qualidade desse conteúdo, né? A gente precisa orientar os alunos, a gente precisa orientar os jovens no sentido de procurar sites confiáveis, né? E como chegar a esses sites confiáveis. Porque hoje em dia tem até rolado uma série de coisas. Então, fica difícil, né? A internet está ficando um pouco difícil saber o que é verdade, o que é mentira, né? O que é notícia, o que é fake news, né? Então, tem que ter, né, um direcionamento aí para não cair em rascadas aí, né? Eu concordo totalmente com isso. Como é um ambiente livre, você tem qualquer conteúdo ali, né? Então, você não consegue ponderar o que é verdade e o que é mentira. Tanto que muitos problemas hoje em dia do país acontecem por causa disso. Exatamente. Por isso que eu acho que a educação também entra num ponto forte desse, que é para, sei lá, incitar a criança a não só aceitar aquela informação, né, mas também pesquisar a respeito dela, para ver se é verdade ou se não é. Ela é uma ferramenta tanto para o bem quanto para o mal, né, vamos dizer assim. Exatamente. Tender a procurar em sites mais confiáveis, né? Isso. Que outras pessoas já têm o hábito de pesquisar, né? Que são conhecidos, né? Porque os sites mais conhecidos, eles acabam tendo uma responsabilidade maior com o que eles estão postando, né? Com certeza. Porque, né, as pessoas criam canais no YouTube aí e falam qualquer coisa, né? Então, procurar verificar a fonte, né, dessa informação, ver se realmente aquilo é do jeito que está sendo postado, escrito ou falado, né, na internet. Sim. De maneira geral, acredita-se que a rede social possibilitou reencontro de amigos, familiares, colegas da escola, e além de facilitar a troca de informação em qualquer setor, seja econômico, social, ajudou bastante. Por outro lado, acredita-se também que há muito aspecto negativo na rede social, que ela atrapalha na vida cotidiana das pessoas. Como que você enxerga o uso da rede social no dia a dia da relação aluno-professor? No seu dia a dia também, e no ensino, como você enxerga o encaixe dela? Bem, tem pontos positivos e pontos negativos, né? Como eu te disse no início, eu já utilizava, né, eu como professora em sala de aula, eu já utilizava as redes sociais com os meus alunos, me possibilitava ter um acompanhamento melhor, aprofundar temas, né? Porque eu podia postar mais textos que às vezes eu não tinha condição de imprimir,
né? Então, poderia postar mais um texto para eles lerem, indicar um vídeo para eles assistirem depois, né? Acrescentar atividades complementares, ou até mesmo tirar uma dúvida, né? Então, assim, aquela relação fica próxima, né? Só que tem pontos negativos também dessa relação, porque o que acontece? Quando o aluno tem seu telefone, né, ele está em casa, ele está fazendo atividade, e eu estou no meu horário de descanso, de lazer, né? Então, acaba que eu também começo a aumentar minhas horas de trabalho. Porque o que acontece? Quando eu digo eu, estou dizendo eu como professora, né? Os professores em si acabam aumentando as horas de trabalho, porque ele tende a querer atender aquele aluno, né? E na hora que ele mandou mensagem, né? Então, acaba abrindo mão de um momento de lazer, estava assistindo um filme, estava conversando com as pessoas, e acaba parando tudo para atender, para tirar uma dúvida, para tirar o questionamento. E se não atende, às vezes aquilo fica martelando, né? Nossa, o menino mandou mensagem, eu não respondi até agora, né? Eu tenho que eu tenho que arrumar um momento aqui para eu atender, para eu conseguir tirar essa dúvida. Então, ele, por um lado, aproxima, facilita, mas por outro também aumenta a hora de trabalho. Né? Então, tem que saber dosar isso com muita tranquilidade, para que isso não sobrecarregue também o professor e não tire dele o descanso merecido, né? Entendi. Tomar cuidado com o extraoficial, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com isso. Só mudando um pouquinho o âmbito, você falou que usa o Instagram, e recentemente o Instagram ele parou de exibir o número de curtidas nas fotos que as pessoas postam. O intuito das pessoas não se aterem só a números, né? Mas sim ao simples propósito de compartilhar fotos e vídeos dos seus momentos na rede social. Você acredita que essa alteração interviu na maneira que os jovens enxergam as redes sociais? Bem, essa questão das curtidas é uma situação interessante, assim, porque a curtida, né, a palavra, assim, parece que é um medidor, né, é um medidor de popularidade, né, o jovem se sente importante, protagonista, né, nossa, quantas curtidas, eu tenho 1000 curtidas, né, então, isso faz a pessoa se sentir importante, apesar de que isso é efêmero demais, né, mas também, por outro lado, talvez alguns podem não querer mais, né? Perder o interesse. O negócio era eu aparecer ali, né? Ser dado como o cara que tem mais curtidas, né? Na página. Mas, em contrapartida, pode sim, né? Algumas pessoas podem começar a repensar isso, porque a rede social, ao meu ver, né? Estou respondendo na minha concepção de redes sociais, para estar em contato com as pessoas, né? Então, eu tenho Facebook, eu tenho pessoas que eu estudei na primeira série do ensino fundamental, né? Eu tenho pessoas que moram em outros países, né? Eu tenho parentes que moram em outros países, eu tenho amigos, colegas que moram em outros países, e que o meu único meio de ver essas pessoas, né? De saber um pouquinho da vida delas, de acompanhar um pouquinho, é pelo Facebook, é pelo Instagram, né? E por um lado, as pessoas que só estão ali através de curtidas podem perder um pouquinho de interesse, mas por outro também pode começar a repensar, né? Por que eu estou postando aquela foto? Qual é o motivo daquilo? Né? Eu estou postando para ser visto, mas como que eu quero ser visto? Né? Como que eu quero que as pessoas me vejam? Então, acredito sim que pode ser um momento para começar a repensar, né, a questão da postagem das curtidas. Eu posto só para ter curtidas? Ou eu posto uma coisa que vai fazer o outro pensar? Ou eu posto porque eu quero ser visto pelas pessoas que gostam de mim, né? E como que as pessoas que gostam de mim me veem, né? Isso também tem que ser pensado, tem que ser analisado na hora de uma postagem. Não posso simplesmente sair postando tudo aí. Entendi. Eu, como usuário, também acho muito importante, porque às vezes as curtidas estavam atreladas à autoestima. As pessoas que recebiam menos curtidas se sentiam mal, e as que recebiam mais curtidas se sentiam, sou muito incrível. Só que eu acho que não é uma imagem que define a pessoa, entendeu? A autoestima vem de outras razões. Então, acho que realmente vai mudar a forma que a gente enxerga as redes sociais. Com certeza, acredito sim. São diversos aspectos positivos da comunicação visual.
Porém, o uso excessivo e indiscriminado da internet, justamente com as redes sociais, né, pode trazer resultados negativos nas relações pessoais, na comunicação com o ambiente, além do mau desempenho profissional. Como que você filtra o uso da internet? E como é que você filtra, como é que ela está impactando na sua vida? Bem, nessa época, nesse período de pandemia, né, nessa questão do isolamento social aí, distanciamento, né, social, eu tô vendo assim, tô percebendo usando a internet praticamente o tempo todo, usando redes sociais praticamente o tempo todo, né? Percebo que às vezes eu vou deitar, largando o telefone para ir dormir, colocando ele na cabeceira da cama, e no outro dia eu acordo com ele despertando, né? Então, assim, o uso está imenso. Mas eu, em determinado momento do dia, Keila, paro de atender, né? Eu deixo meu telefone para lá e falo assim, não, agora eu tenho as pessoas da minha família, eu tenho, né, as pessoas que estão aqui, perto de mim, né? Que eu preciso valorizar o que está perto, o contato, né, o calor humano, a convivência das pessoas que estão perto. Porque às vezes a gente pega o telefone e fica tão preocupado com as pessoas que estão longe, que a gente precisa aproximar essas pessoas, que a gente se esquece de dar proximidade a realmente quem está fisicamente perto, né? Então, no meu caso, que tem filhos, tem criança pequena, então chegou assim, 7 horas da noite, eu encerro todas as atividades com o meu telefone, ao menos tento, né, ao máximo isso, e vou ficar com eles, né? Não dá para, porque senão também a gente pira, né? Não dá. Sim. Eu fico vislumbrado quando eu vejo gente que consegue ter essa dosagem assim correta de quanto usar a internet. Eu, antigamente, sempre fui regrado pela minha mãe, ela colocava o controle de 2 horas diárias, e mesmo com ela me regulando antigamente, hoje em dia minha vida é a internet. Eu estou na internet o tempo todo e tudo mais. Então eu realmente acho incrível as pessoas que conseguem largar um pouco o celular, conseguem dar razão para as outras coisas. E eu acho que isso é o certo hoje em dia. Você não tem que se ater totalmente às redes sociais. Você teria algum recado para dar? Algo que você gostaria de falar? Bem, né, eu penso o seguinte, que as redes sociais, elas sendo utilizadas com sabedoria, elas aproximam as pessoas, né? Elas fazem, principalmente agora, na atual conjuntura mundial, né, das questões de isolamento social, eu penso que as redes sociais, elas têm nos ajudado muito, né? As pessoas moram em cidades diferentes. No meu caso específico, eu tenho pais que moram em outra cidade, eu tenho um irmão que mora no Rio, a minha irmã mora em São Paulo, a minha mãe mora em Caratinga, mas meu pai. Então, assim, estão todos muito longe e a gente não pode ficar se deslocando, né? Sim. Então, essa questão das redes sociais tem permitido a gente conversar, assim, quando se vê, né? Poder sentar e bater um papo com a minha mãe, numa videoconferência, né? Com meus irmãos. Então, a rede social, nesse momento, ela está importantíssima, né? Para a gente conseguir aproximar, conseguir cuidar das pessoas mesmo à distância, né? Mas, em contrapartida, a gente não pode deixar, né? Isso tomar conta da gente. E principalmente nesse período de distanciamento, que a gente vê o quão importante é a proximidade, né? O quão importante é um abraço, um bom dia, um sorriso, porque a gente nem vê o sorriso das pessoas mais, né? Todo mundo de máscara, né? Então, o quão importante um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um bom dia físico, né? Aquele calor da presença das pessoas. Então, a rede social ela é importante, mas nada nesse mundo, né, substitui, né, a presença humana, o contato humano das pessoas. Entendi. Keila, eu vou te agradecer de novo. Muito obrigado por ter essa conversa comigo. Adorei ter esse papo com você. Então, queria só te agradecer de novo por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Fiquei honrada com ser primeira convidada. Eu que te agradeço. Espero que tenha outras oportunidades de a gente poder conversar também, novamente. Tá, joia. Tá, joia. Obrigada. Tchau, tchau.
cheese, they sway me. Each night and each day I'm California dreaming about you. Oh yeah, got this world-class view, but it's you that I think about every time my mind's on.